Então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à terceira sessão deste ciclo de webinars, Academia da Pessoa com Esclerose Múltipla. Este ciclo é promovido pela SPEM, Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e pelo CRIAM, Centro de Responsabilidade Integrado de Esclerose Múltipla. O meu nome é Sónia Rebelo, trabalho no Departamento de Comunicação da SPEM e estou aqui para vos apresentar, moderar este webinar. Quero informar-vos que esta sessão está a ser gravada, tal como foram já as anteriores, para poderem revê-la mais tarde, se assim o entenderem. Aproveito para comunicar que as gravações das duas primeiras sessões, portanto, os webinars que já aconteceram antes, em abril e em maio, já estão disponíveis online. Podem aceder através do nosso site, do site da SPEM, ou ver diretamente no YouTube da SPEM também, ao qual chamamos canal SPEM. Mas durante esta transmissão eu posso até deixar-vos o link no chat e poderão guardá-lo para depois ter acesso mais tarde e para reverem os webinars que já foram realizados anteriormente. A gravação desta sessão também será disponibilizada posteriormente, da mesma forma. Hoje vamos falar de mais saúde, mais qualidade de vida, adesão à terapêutica, gestão do risco, segurança na decisão. Para isso vamos ter connosco duas especialistas no assunto, são as enfermeiras Ana Sousa e Ana Isabel Silva, do CRIAM, e vou passar então a apresentar-vos. A enfermeira Ana Sousa é enfermeira especialista em enfermagem comunitária, mestre em enfermagem comunitária, pós-graduada em enfermagem à pessoa com esclerose múltipla, docente, pós-graduação em enfermagem à pessoa com esclerose múltipla na Universidade Católica e integra a equipa clínica do CRIAM. Por sua vez, a enfermeira Ana Isabel Silva, aliás, é enfermeira especialista em saúde mental e psiquiatria, tem competências na abordagem ao doente com doença crónica, sob terapêutica biológica, medicina, dermatologia e integra também a equipa clínica do CRIAM. Ao longo desta apresentação de hoje, se sentirem necessidade, poderão ir colocando questões no chat do Teams. Depois, no final, durante cerca de 15 minutos, mais ou menos, as enfermeiras responderão a estas questões lidas por mim. Mas para não se tornar muito confuso, peço-vos que usem o chat apenas para colocar realmente questões e não comentários, além, obviamente, dos vossos naturais cumprimentos e agradecimentos que querem deixar. Não vou alongar mais, quero só dar as boas-vindas às enfermeiras e agradecer-lhes a presença e a disponibilidade de estarem aqui connosco. Agora sim, vamos abrir o tema e passo então a palavra à enfermeira Ana Isabel Silva, que todos conhecemos por enfermeira Isa. Não é assim, enfermeira Isa? É verdade. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e poder partilhar aqui um bocadinho do que é a nossa prática e do que é aquilo que fazemos todos os dias, de forma a dar resposta aqui aos nossos doentes da melhor forma possível, com a maior qualidade possível. Tenho aqui só 2 segundinhos para abrir a apresentação. Estão a ver, certo? Sim, ok. Pronto. Nós vamos abordar ao longo da apresentação vários tópicos, como estão aqui no nosso sumário, e de uma forma resumida, só porque é importante contextualizar aqui o tipo de doença de que estamos a falar, relembrar que a esclerose múltipla é uma doença autoimune, crónica, inflamatória e progressiva, caracterizada pela inflamação associada ao sistema nervoso central, pela desmielinização e pela neurodegeneração, e que tipicamente se apresenta com episódios de aparecimento de sintomatologia e incapacidade, os chamados surtos, a que se seguem fases de recuperação. É este tipo chamamos de esclerose múltipla surto-remissão. Sabemos que 15% das pessoas com esclerose apresentam uma progressão lenta e gradual da doença desde o início e apresentam, nesse caso, o diagnóstico de esclerose múltipla primária progressiva. É uma doença que se apresenta de diversas formas, o que dificulta o seu diagnóstico e torna um bocadinho a gestão desta doença exigente. É também uma doença multifatorial.
de uma forma, novamente, muito sumária, lembrar que é uma doença autoimune, porque o sistema imunitário, que habitualmente deveria ser protetor, neste caso em específico, ataca o sistema nervoso central, os linfócitos, que são uma das células que constituem o sistema imunitário, acabam por atravessar a barreira hematoencefálica e acabam por, então, atacar o nosso sistema nervoso central. De que falamos, então, ao descrever a esclerose múltipla como progressiva e inflamatória? E aqui achámos importante relembrar aqui dois conceitos importantes. O RAW, que basicamente é o agravamento da incapacidade associado aos episódios de surto, e até há pouco tempo acreditava-se que na esclerose múltipla surto-remissão era só associado a surto que ocorria este agravamento e este aparecimento de incapacidade, mas os estudos mostram que a acumulação de incapacidade ocorre em grande parte independentemente da atividade de surtos, e a isso chamamos de PIRA. A inflamação causada pela esclerose múltipla nem sempre resulta em surto ou sintomas visíveis e pode muitas vezes ser detectada apenas imagiologicamente ou através da perda de volume cerebral, perda neuronal. Continua por isso a ter um caráter progressivo, sendo que o curso da doença, a severidade, os sintomas diferem ao longo do tempo da doença e entre doentes, pelo que é conhecida como a doença das 1000 caras. Os surtos são responsáveis, então, por acumulação de incapacidade, mas o PIRA tem também um papel preponderante nesta questão e verifica-se desde cedo na doença a perda de volume cerebral e neuronal. Numa fase mais precoce da doença, os surtos são mais frequentes, assim como a inflamação focal, existe uma maior atividade da doença e muita atividade imagiológica. As terapêuticas que usamos hoje em dia, modificadoras da doença, são eficazes, muito eficazes nestas fases, onde predomina este tipo de inflamação, pelo que a sua introdução precoce terá impacto no aumento do tempo da doença, sem incapacidade ou com níveis reduzidos da mesma. Mas parece cada vez mais haver uma desconexão entre os mecanismos subjacentes aos surtos e os responsáveis pela progressão da doença, pelo que se fala cada vez mais em se encontrar terapêuticas modificadoras da doença com dupla ação ou ponderar terapias combinadas para dar uma resposta boa em ambas as questões. A incapacidade pré-existente, a idade, são principais fatores de risco para a acumulação de incapacidade no futuro. Os estudos também demonstram que uma recuperação incompleta após um surto ou uma elevada frequência de surtos inicialmente podem ser fator de redução do tempo entre o instalar de uma fase mais progressiva da doença, ainda que não sejam necessariamente preditores de incapacidade a longo prazo. Este iceberg é muito usado como analogia para mostrar que há mais coisas a acontecer na esclerose múltipla do que é visível. Tem-se percebido, então, ao longo do tempo, que uma grande proporção dos doentes com esclerose continuam a experienciar deterioração clínica, apesar de não existir atividade inflamatória da doença agudizada, falando-se então cada vez mais num contínuo entre a fase de maior atividade inflamatória, com mais surtos, e uma fase mais progressiva da doença. A perda neuronal, que antevê a acumulação posterior de incapacidade não reversível, está presente desde os primeiros estadios da doença. E para isso é importante lembrar sempre que as ressonâncias e a evidência clínica de que a atividade da doença está mal controlada deve suscitar sempre uma discussão sobre a possibilidade de mudar para uma terapêutica modificadora da doença de maior eficácia. Vários são os mecanismos que ocorrem no processo de doença. Fala-se cada vez mais, então, em pensar a esclerose como sendo uma doença não com duas fases, mas uma coisa mais contínua, mais única, em que desde o início existe a tal perda neuronal, e onde mesmo em fases mais avançadas pode verificar-se então a agudização da atividade inflamatória e desmielinização. Os aspectos clínicos da doença estão muito dependentes da idade, verificando-se que independentemente da duração da doença, com a idade há efetivamente menos atividade inflamatória, menos número de surtos e menos aparecimento de novas lesões na ressonância, mas há um aumento da progressão e uma acumulação da incapacidade. A atenção aos vários aspectos da vida de cada doente é por isso essencial, sendo de extrema importância capacitar o mesmo e as suas pessoas significativas, aqueles de quem se rodeia, para estarem atentos às possíveis alterações que podem ocorrer e reportá-las de forma antecipada à equipa para uma intervenção o mais precoce possível. O trabalho com os doentes na aceitação do diagnóstico e numa fase mais progressiva na compreensão destas mudanças que vão ocorrendo ao longo da vida, com a inerente necessidade de ir fazendo algumas adaptações, é fulcral para uma boa adaptação à doença. Desculpem, que isto não está a passar. Ok.
Sabemos que falamos de doença multifatorial, porque sabemos que contribuem para a mesma vários fatores, não um único apenas, a maior parte deles ligados a estilos de vida. A componente genética é sempre algo que preocupa muitos doentes, mas explica apenas uma pequena parte do risco da doença, e o que sabemos é que relativamente à hereditariedade não existe nenhum teste pré-natal que permita determinar o risco de transmissão de esclerose, e cerca de 80% dos doentes com esclerose na realidade não têm nenhum familiar com esclerose. Portanto, no geral, considera-se que o risco de um doente com esclerose ter um filho com a doença é de 2 a 3%. Fala-se então da importância de pensar as abordagens terapêuticas combinadas, como eu já falei, além de terapêuticas com resposta anti-inflamatória eficaz, também tratamentos neuroprotetores complementares para prevenir novas perdas de axónios danificados ou vulneráveis e terapias de remielinização e neurorestauração. Paralelamente, é necessária uma abordagem multifatorial para a gestão da doença, de forma a abranger todos os fatores que podem impactar a saúde cerebral e potencialmente acelerar os danos nos órgãos-alvo relacionados com a esclerose. Os hábitos de vida, a mudança dos mesmos, influenciará inequivocamente o prognóstico, e falamos, neste caso, da prática regular de exercício físico, de dieta adequada e equilibrada, de uma evicção do uso de tabaco, do uso excessivo de álcool. A socialização, o padrão de sono regular, são tudo fatores importantes. Assim, de uma forma resumida, a esclerose é uma doença heterogénea, também por isso conhecida como uma doença das mil caras, neurológica, em que existe uma falha da transmissão do impulso nervoso, em que existem sintomas diversos, alguns invisíveis. Normalmente, 3 em cada 4 doentes são mulheres, sobretudo no que refere à esclerose múltipla de surto de remissão. É imprevisível, o seu curso não se pode prever com certeza. Surge em adultos jovens e é das primeiras causas de incapacidade não traumática neste grupo, e não se conhece a sua causa ou uma cura. Afeta 2.800.000 pessoas em todo o mundo, 1 milhão de pessoas na Europa, e em Portugal existem cerca de 8.000 pessoas diagnosticadas com a doença. A esclerose múltipla é, portanto, uma doença com uma grande imprevisibilidade associada à mesma, e que torna o envolvimento e o empoderamento do doente na gestão da mesma essencial para que este tenha um papel ativo no seu cuidado. E por isso falamos sempre de como é importante a tomada de decisão partilhada para a optimização do percurso clínico e terapêutico e ganhos na qualidade de vida dos doentes. Nela, os profissionais e os doentes partilham e trocam informação e opiniões para chegarem a uma opção que melhor se enquadra no doente e na realidade deste. Quando falamos de decisão partilhada, não nos referimos apenas à escolha de um fármaco, mas também às decisões acerca da adoção de estilos de vida e a gestão de fatores ambientais. Os profissionais deverão ser guias no processo de tomada de decisão, dando as ferramentas para capacitar o doente no sentido de uma opção informada, consciente, e as escolhas terapêuticas devem acontecer, obviamente, com base em dados científicos, mas também de acordo com os vossos valores e com as vossas preferências. Para garantir todo este processo, percebe-se que é fundamental uma abordagem multidisciplinar que permita um acompanhamento no seu todo e uma resposta às diversas variáveis que podem ser afetadas pela esclerose. Neste percurso, é importante lembrar que a ligação aos cuidados de saúde primários, garantindo uma vigilância e acompanhamento regular para a gestão de comorbilidades, é essencial. Assim, os 5 passos do processo de decisão partilhada são o envolver o doente no processo, explorar, comparar as várias opções de tratamento, perceber os valores e preferências do doente, chegar então a uma decisão com o doente e fazer a avaliação dessa decisão posteriormente. Deverá sempre ter-se em conta o tipo e quantidade de informação fornecida, considerando que alguns doentes poderão ser mais vulneráveis, nomeadamente aqueles que apresentam uma reduzida literacia em saúde. Outros fatores, como a disfunção cognitiva, a fadiga, podem estar presentes na pessoa com esclerose e têm igualmente de ser considerados neste processo, pois poderão implicar negativamente na forma como o doente se envolve no processo de tomada de decisão e na sua capacidade de entender e gerir a informação recebida. Desculpa.
A investigação na área da esclerose tem vindo a mostrar que os doentes têm necessidade e desejo de mais informação sobre a doença, os seus sintomas, o seu prognóstico, a gestão da mesma, daquela que efetivamente recebem por parte dos profissionais. E demonstra também que o acesso a maior quantidade de informação faz com que o doente se sinta mais satisfeito com o acompanhamento recebido e achava-se que poderia haver aqui um aumento da ansiedade ou da depressão associada a isto, mas isto não se verifica. Temos que lembrar também que é necessário tempo para que não haja saturação de informação e que permita ao doente processar essa informação, colocar as questões e as dúvidas que vão surgindo, e para isso é importante adotar aqui algumas estratégias, nomeadamente, por exemplo, separar uma primeira consulta da apresentação e de partilhar algumas informações de uma segunda consulta onde se discutem efetivamente então opções, por exemplo, de tratamento. Os objetivos pensados na hora de escolher uma determinada opção terapêutica poderão ser vistos de forma diferente entre o profissional e o doente. A decisão face a um determinado percurso terapêutico, e nomeadamente a escolha de uma TMD, deve ser feita de uma forma célere, após a existência do diagnóstico, mas é fundamental não apressar o doente e tomar a mesma e fazer com que o doente não tome a mesma sem efetivamente estar preparado para tal. Deve ser dado ao doente o tempo para interiorizar a informação recebida e processar individualmente e junto à sua família uma opinião fundamentada e esclarecida. E lembrar também que as expectativas irrealistas face ao tratamento são das principais causas de má adesão ao mesmo, pelo que nos cabe a nós profissionais trabalhar um bocadinho isto, explorar as razões dessa má adesão. Assim, e para garantir que existe uma tomada de decisão partilhada, foi projetado o percurso do doente no nosso CRI, em que o enfermeiro assume a figura de gestor de todo o percurso do doente, desde a entrada no centro. Nós temos 4 tipologias de consulta de enfermagem. A consulta de enfermagem, denominada assim só, que é aquela que ocorre logo no primeiro momento em que o doente vem ao CRI, juntamente com, no mesmo dia que a consulta médica, e a partir do momento em que o doente entra aqui no CRI, vai ter várias consultas de enfermagem, de forma a garantir um levantamento das necessidades de cada um processo de educação terapêutica adequado às necessidades de cada um e validação ao longo do tempo de toda uma série de questões associadas à doença, adesão aqui a estilos de vida e dificuldades que vão encontrando ao longo da doença. Temos uma segunda tipologia de consulta, que é a consulta de enfermagem de TMD, de terapêutica modificadora da doença, e como o nome indica, é uma consulta em que se abordam as várias terapêuticas que o doente inicia, se explica, se faz o ensino e se garantem, a posteriori, as monitorizações de segurança associadas ao fármaco. Portanto, ao longo do percurso no CRI, o doente vai ter várias consultas de enfermagem e várias consultas de TMD. Pode surgir aqui no meio deste percurso as consultas chamadas de surto e que servem para triagem e despiste de queixas sugestivas de surto ou de pseudo-surto. Estas consultas são as únicas que têm um princípio, um meio e um fim, ou seja, temos uma primeira consulta em que avaliamos, fazemos o percurso necessário para garantir se existe ou não um surto, se for necessário abordagem terapêutica é feita essa abordagem e depois há um fim a esse episódio. Se for novamente necessário, abrimos um segundo episódio, um terceiro, o que for necessário. Existe uma quarta tipologia de consulta de enfermagem que não vem referida aqui no percurso, mas que é a consulta de enfermagem de telemonitorização, realizada pelos enfermeiros que se encontram no hospital-dia e que pretende, no dia útil anterior ao tratamento, validar a existência de contraindicações para a realização do mesmo. É feito o despiste de efeitos adversos, de tratamentos anteriores, o despiste de sinais e sintomas de infecção, a validação de exames realizados anteriormente, monitorizações analíticas e uma análise crítica dos resultados. Assim, o envolvimento do doente nas decisões de saúde é cada vez mais reconhecido como importante, não só para adequar o cuidado às suas preferências, mas também para melhorar a segurança e a qualidade do atendimento. Desta forma, algumas das recomendações descritas na evidência científica para que o próprio doente e a família possam prevenir e detectar erros no diagnóstico ou no percurso clínico são a importância de contar bem a sua história, de ter um bom historiador com atenção aos detalhes, mesmo a nível cronológico, saber registar os sintomas, registar a medicação que faz e transmitir essa informação à equipa de saúde, saber
gerir os recursos disponíveis de uma forma adequada, facilitar a comunicação e a coordenação entre as diferentes pessoas envolvidas no cuidado, garantir que os resultados dos exames são conhecidos pela equipa, garantir o acompanhamento, não faltar às consultas, cumprir aqui um bocadinho o que é acordado com a equipa, incentivar também a equipa a pensar de uma forma mais ampla e entender que, por vezes, há alguma incerteza no diagnóstico, que isto, por vezes, acontece. Estão a ver bem a apresentação? Sim? Ok. Estamos, sim, estamos. Pronto. Este estudo Gulliver Study foi um estudo realizado em vários países da Europa, que envolveu cerca de 258 pessoas, leigos, cujo objetivo foi formular algumas dicas para médicos e para doentes. Nós aqui trazemos as dicas para os doentes, de como é que a pessoa poderia melhorar aqui o aproveitamento que tira de uma consulta com um profissional de saúde. E assim, eles falam da importância de, antes da consulta, a pessoa se preparar, manter um diário de sintomas, escrever o que quer perguntar para não se esquecer de nada, refletir sobre as expectativas que tem em relação a este acompanhamento, saber sempre quais os medicamentos que está a tomar, é importante saber a dose, saber o horário e transmitir isso à equipa e manter o compromisso aqui do acompanhamento. Durante a consulta é importante também fazer anotações se achar que é necessário, ser sempre honesto sobre o problema médico, informar a pessoa, o profissional, de todas as medidas que foram tomadas, farmacológicas e não farmacológicas, nomeadamente também as terapias complementares, que são importantes, perguntar, pedir esclarecimentos, não sair com dúvidas e garantir que sai esclarecido da consulta ou que pelo menos solicita uma nova consulta para continuar este processo. Depois da consulta, é importante assumir alguma responsabilidade aqui no percurso que se traçou com a equipa, informar sobre os resultados de exames que forem realizados, recolher informações adicionais de outras fontes, mas procurar uma segunda opinião ou outra equipa, se não estiver satisfeito, mas antes de o fazer, falar sempre sobre o seu descontentamento. A adesão às terapêuticas modificadoras da doença varia substancialmente aqui em percentagem, mas tem benefícios, obviamente, clínicos significativos em comparação à não adesão à terapêutica. E esses benefícios são claros na redução dos surtos, 42% a 46%, na redução da utilização de serviços de saúde, na redução das hospitalizações. E é importante referir que a adesão e os resultados com as terapêuticas modificadoras da doença não são afetadas pela via de administração do fármaco. Estas questões, falamos também aqui, porque achamos que era um importante aspecto a trazer aqui, os fatores que afetam a adesão efetivamente às terapêuticas modificadoras na esclerose múltipla. Sabemos que o género feminino e as comorbilidades são dois dos fatores com impacto. Os fatores clínicos também de cada doente, a percepção negativa da eficácia das terapêuticas, a percepção negativa da doença, a aceitação da doença e do diagnóstico, as limitações físicas, o déficit cognitivo, a doença mental e o apoio que a pessoa tem ou não no domicílio. Falamos aqui também destes aspectos económicos, a cobertura do seguro, a insuficiência económica, porque muitos dos estudos realizados foram feitos noutros países em que o acesso às terapêuticas modificadoras da doença não é gratuito, estando muitas vezes dependente de seguros que os doentes têm de pagar e que têm elevados custos associados, mas em Portugal esta não é uma realidade que temos, se bem que a insuficiência económica pode por vezes limitar o acesso a alguns materiais de apoio, aumentar a dificuldade nas deslocações necessárias e até na garantia de questões básicas como a dieta ou os cuidados de higiene adequados. E, portanto, o apoio social, o encaminhamento destas situações de forma atempada, permitirá que este aspecto tenha um menor impacto em todo o percurso clínico do doente. A incapacidade também é um fator que afeta a adesão às terapêuticas modificadoras da doença e, obviamente, os fatores relacionados com o tratamento, os efeitos colaterais, as questões práticas relacionadas com a administração e as recaídas e sintomas de progressão. Sabemos também, pela experiência e pela evidência, que algumas das estratégias para apoiar a adesão às terapêuticas modificadoras da doença em esclerose múltipla passam por programas de apoio ao doente, programas para doentes na web, monitorização domiciliária e informatização. Estas estratégias, inevitavelmente, aumentam a autonomia e a qualidade de vida da pessoa com esclerose múltipla. Agora vou passar a palavra à minha colega. Estou cá.
Olá, boa tarde. Sou Ana Sousa, como já sabem. Então, como a minha colega já falou, isto que ela abordou, percebemos que é imperativo que a pessoa com esclerose múltipla tenha um papel ativo no seu percurso terapêutico, principalmente na prevenção das outras doenças, das comorbilidades, que podem impactar negativamente não só o percurso e o prognóstico da doença, mas também a adesão e a qualidade de vida. Ok. Pronto. E dentro das comorbilidades mais frequentes para a esclerose múltipla, encontram-se a ansiedade com 22, quase 22%, e a depressão com 24, quase 24%, a hipertensão arterial com quase 19%, o colesterol com 10%, a doença pulmonar crónica com 10% e as outras doenças autoimunes com 6%. Por isso é que os nossos doentes muitas vezes nos ouvem falar que há uma probabilidade de uma pessoa com esclerose múltipla poder vir a ter outra doença autoimune por causa destes 6%. Sabemos também que as comorbilidades, como a Isa falou entretanto, desculpem lá, pode impactar a história natural da doença e o seu prognóstico, quer seja no início da doença, porque há estudos que indicam que a idade, quando há comorbilidades pré-existentes, a idade de início foi mais tardia da doença, quer na forma da apresentação. Há estudos que indicam que há uma probabilidade de 40% em relação aos doentes que não têm comorbilidades da doença se tornar progressiva. Ao diagnóstico tardio, os estudos o que indicam é doentes com menos de 25 anos. Pode haver uma diferença no atraso do diagnóstico até 10 anos, porque fica mascarado e as pessoas não, por vezes não como é que se diz, não valorizam tanto as queixas, e depois é um sintoma que, entretanto, passou e não é investigado. E isso, muitas vezes, os doentes, quando nos chegam a nós, eles próprios verbalizam que no passado realmente tive um sintoma e não valorizei. E os doentes com mais de 40 anos, com comorbilidades, a diferença não foi tão acentuada, mas foi inclusive de, em média, 2 anos no diagnóstico mais tardio. E também a nível do estado de incapacidade no momento diagnóstico. Pessoas que tenham já outras comorbilidades têm um risco maior de ter uma maior incapacidade, de 50%. Assim, a investigação sabemos que demonstra que há evidência que as comorbilidades têm consequências em atrasar o diagnóstico, em aumentar a taxa de surtos, pode aumentar a incapacidade, pode influenciar a escolha do tratamento. Por exemplo, um doente que tenha uma patologia cardiovascular pode ser posto na balança um fingolimod, porque um dos efeitos adversos tem a ver com problemas cardíacos. Pode influenciar a adesão, como a minha colega disse, e pode, em última instância, impactar a qualidade de vida. Assim, esta informação toda serve principalmente para o objetivo é alertar-vos e sensibilizar-vos para a importância do plano não farmacológico, onde se inserem os estilos de vida saudável, que em conjunto com as terapêuticas modificadoras da doença, que a seguir já vou falar um bocadinho, ajudam então ao melhor prognóstico da doença e à qualidade de vida. E dentro desses... ok. Dentro desses estilos de vida é a alimentação saudável, e por isso é que no CRI, neste momento, também já existe uma consulta de nutrição, e é feita uma primeira triagem pela equipa de enfermagem, porque neste momento ainda não conseguimos dar resposta a todos os doentes, e os doentes que têm critérios específicos são encaminhados para essa consulta. No futuro, nós queremos que, se possível, e se o doente concordar, todos os doentes devem ter essa abordagem. A cessação tabágica, o tabaco é do que está mais estudado perante o mau prognóstico da doença,
o sono e o repouso adequados. Eu costumo dizer os meus doentes, computadores que não se desligam não funcionam como deve ser, e o sistema nervoso central é o nosso computador, e por isso mesmo é importante nós conseguirmos desligar. E por vezes é importante também discutirmos com a nossa equipa que às vezes, pontualmente, naquele período, pode haver necessidade de uma intervenção não farmacológica mais profunda, ou então de uma intervenção farmacológica pontual. Estratégias efetivas de gestão de stress, peço desculpa. E por isso é que também temos consulta de psicologia, e numa primeira abordagem também é com as enfermeiras que abordamos algumas estratégias de coping, que é lidar com a situação, e depois, se necessário, também encaminhamos para a consulta de psicologia. Exercício físico, que é mandatório, como sabem. A única altura que não deve ser é quando estamos em suspeita de surto, que era para perceber se realmente é um surto ou não. Construir uma boa rede de apoio social. Nós somos, eu peço desculpa, mas nós somos um animal social. O nosso computador precisa de socialização, é fundamental. O isolamento social está estudado com esta e com outras doenças do mau prognóstico. Por isso é importante a socialização, mas a socialização boa, claro, e de preferência não digital. A verdadeira socialização, que estamos a perder um bocadinho também. Atender às necessidades espirituais. Também há estudos que indicam quem tem uma perspectiva de esperança maior também ajuda ao melhor prognóstico. Desenvolver também um sistema efetivo de suporte. É importante percebermos quem é a nossa rede de suporte no caso de, por acaso, nos acontecer alguma coisa, a quem é que nos havemos de socorrer. Por exemplo, pode ser simplesmente, se tiver com uma suspeita de surto, e se não, conseguir enviar um mail, pedir à pessoa e saber quem é que vão recorrer, para essa pessoa saber quando é que deve contactar a equipa e como é que deve contactar a equipa. Desculpa. Realizar rastreios adequados à idade, que ultimamente, e depois da pandemia, ficaram assim um bocadinho esquecidos, mas que estão-se a promover, e cada vez mais nós também na consulta abordamos isto com vocês, porque é muito importante ter estes rastreios em dia, porque se depois a pessoa tiver alguma malignidade, isso é que pode impactar depois o curso também da esclerose. E garantir então a adesão terapêutica, como a Isa já disse. Isto porque, à medida que a carga da doença vai aumentando, a incapacidade, o cuidado vai se tornando cada vez mais complexo, como é perceptível. E vai condicionar também o processo terapêutico, vai condicionar vai condicionar na escolha do medicamento, como eu já falei. Por exemplo, se tiver retinopatia ou, por exemplo, problemas cardíacos, o fingolimod fica fora das opções terapêuticas. Se tiver hipertensão, o albágio pode ficar fora das opções terapêuticas. Vai impactar então o grau de adesão terapêutica. Também há estudos que indicam que os doentes que têm maiores incapacidades, maiores graus de complexidade da doença, têm um risco maior, 40%, de ter que mudar de medicação. Ou seja, a medicação não é tão eficaz. Vai haver um aumento de necessidades das atividades de acompanhamento, vai andar a ter mais consultas, seja de neurologista, de enfermagem, de psicologia, de neuropsicologia, de fisioterapia. Vai também haver uma maior utilização dos recursos em saúde, inclusivamente das idas à urgência. E portanto, percebemos que a prevenção e a gestão das comorbilidades devem ser consideradas não só um ponto importante nas estratégias de intervenção da esclerose, quer da equipa, não é? Por isso é que nós focamos muito nesta parte, mas também da pessoa com esclerose múltipla. E verifica-se também o quê? Que a presença das comorbilidades, inerentemente, aumenta a probabilidade da prática de polifarmácia.
E o que é isto da polifarmácia? É quando os doentes fazem mais do que 5 medicamentos por dia. Qual é que é aqui o problema? A polifarmácia está associada a quê? No geral, na população em geral, há uma adesão à medicação, ao aumento do risco de internamento hospitalar, às quedas, ao aumento do risco de mortalidade e à diminuição da qualidade de vida. Na esclerose em específica, a polifarmácia afeta ao aumento da taxa de hospitalizações relacionadas com a esclerose, ao aumento de surtos, ao aumento da fadiga e ao aumento da utilização dos cuidados de saúde. Quem é que são as pessoas que estão mais em risco disto? Os idosos, o sexo feminino, porque a doença é das mulheres, por isso elas ficam mais afetas a isto, e o baixo nível socioeconómico, ou então ter as tais comorbilidades, porque inerentemente vão ser medicados para estas comorbilidades e vai passar nos tais de cima. E face a isto é que é importante uma regular revisão da medicação, e por isso é que os nossos doentes sabem bem que sempre que nos enviam um mail, eu ou quem vê o e-mail, e eu faço questão disso, peço sempre a medicação que estão a fazer, nome, dose e horários das tomas. Para quê? Para fazer uma revisão regular da medicação, para garantir que há segurança, porque muitas vezes o que se vai tentar fazer é ou se adicionar algum medicamento ou então ajustar aquele medicamento. Para combater esta polifarmácia, nós vamos sempre também focar-nos nas intervenções não farmacológicas. Se houver oportunidade, por exemplo, na dor, fazer exercício físico, agoterapia, por exemplo, na espasticidade, fazer fisioterapia, os alongamentos e os estiramentos dos músculos. Sempre que o doente aumentar estas intervenções não farmacológicas, que nem sempre são eficazes, mas quando são eficazes, a tendência é a polifarmácia diminuir. E por isso é que tem que ser aqui uma balança para tentarmos encontrar o equilíbrio, de maneira a não ficarem fragilizados. Entretanto, nesta última década, surgiu um crescente arsenal de terapêuticas modificadoras da doença, principalmente na esclerose múltipla de remissão. Torna-se, pois, imperativo, então, como sabemos, uma compreensão adequada destes perfis de segurança destas medicações, que são todas diferentes e que são únicas, e sabemos que elas têm um mecanismo de base, cada uma diferente. Eu já vou falar um bocadinho à frente, o intuito não é abordá-las especificamente uma a uma, porque isso nós fazemos na consulta, mas percebe-se que cada medicação tem efeitos secundários completamente diferentes de outra e tem requisitos também de monitorização de segurança completamente diferentes. E só para perceberem, quando os neurologistas estão a ponderar na balança qual é a aposta terapêutica para vocês, e pode haver uma ou mais opções, eles primeiro têm em conta fatores relacionados com o doente, ou seja, se a doente quer engravidar, se a doente tem as tais comorbilidades e, como eu disse, tem que tirar o fingolimod de cima da balança, qual é a preferência do doente? Se o doente disser que tem fobia a agulhas e se houver opção terapêutica de comprimidos, é claro que isto também é posto na balança. Do prognóstico clínico do doente, da atividade e da duração da doença e do risco da intolerabilidade. Por exemplo, se o doente é um doente que já tem uma doença gástrica, o Tecfidera, se calhar, é uma opção que vai ser tirada das opções porque pode dar algumas alterações gastrointestinais. Mas também eles têm em conta os fatores relacionados com a medicação. É o quê? De onde é que o doente vem? Se o doente está a iniciar, é a primeira vez que vai iniciar uma terapêutica modificadora da doença, se o doente vem de outra terapêutica modificadora da doença que não está a ser eficaz, então tem que escalonar para uma de maior eficácia. Em relação à segurança do medicamento, em relação à monitorização do medicamento, se é um medicamento que é para ser monitorizado todos os meses ou se é um medicamento que é para ser monitorizado só de 6 em 6 meses. À frequência da dose, nós temos infusões mensais, temos infusões que é de 6 em 6 meses, temos comprimidos diários, temos comprimidos... neste momento há uma panóplia muito grande de opções terapêuticas e a via de administração.
Assim, resumindo, no CRIEM, os tratamentos farmacológicos que estão oferecidos as opções terapêuticas que temos para dar aos nossos doentes são terapêutica modificadora da doença. Esta tal medicação que atua sobre a progressão, a prevenção dos surtos e a atividade imagiológica. Ou seja, quando vocês vão fazer as ressonâncias e vos colocam um contraste na veia, se acender alguma coisa é porque fez uma reação química e estão a ter atividade. Bom, estas medicações são para a função disto. E estas medicações, vocês só fazem sempre uma. Se essa medicação deixar de ter eficácia, vão passar a outra medicação, mas aquela tem que ser retirada. Só se faz uma medicação terapêutica para já modificadora da doença. Eles gostariam de encontrar uma combinação, como falou a Isa, mas já ainda não há. Depois, isto que eu falei antes é medicação crónica. Depois, medicação aguda, para ser utilizada pontualmente para recuperação de surto. É o que nós chamamos de pulso de metilprednisolona, que normalmente o doente chama de corticoides. Normalmente faz 5 dias, pontualmente pode-se esticar até aos 10 dias, para uma coisa muito exacerbada, depois de ser avaliado pelo neurologista. Por vezes faz 3 dias, porque os sintomas não estão ali borderline, se será realmente um surto ou se é um pseudo-surto, uma exacerbação de algo. Eles, por vezes, fazem estes 3 dias para melhorar a qualidade de vida do doente. E depois existe a medicação dirigida ao sintoma, que é o quê? É a medicação que é, como o nome indica, dirigida àquele sintoma. Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa faz uma medicação porque teve um surto de o braço estava todo dormente até o braço todo. E normalmente nós sabemos que as queixas sensitivas são aquelas que são mais chatas de passar. Às vezes, mesmo que se façam os corticoides, às vezes não tem uma recuperação tão rápida como se fosse a perda de funcionalidade. Pronto. E o que é que acontece? Fazem os corticoides, há doentes que têm logo uma boa resposta, há doentes que não têm, que demora algum tempo. E por isso é que nós no CRIEM também, como a Isa falou bem, nós criamos a consulta de surto, em que fazemos a avaliação quando há suspeita, e depois, um mês depois, nós fazemos uma consulta não presencial por telefone para avaliar estas queixas. Para quê? Por vezes o doente pode nos dizer a mão ainda continua com alguma dormência, mas não impacta a minha qualidade de vida. Posso ficar assim, eu depois vou discutir quando for à consulta com o neurologista. Ou o doente pode me dizer assim, isto impacta muito a minha qualidade de vida, eu quero escrever e não consigo a mão direita. E nós vamos discutir com o neurologista e ele pode pôr então um medicamento dirigido ao sintoma. É aí que entram as gabapentinas, as pregabalinas, neste sentido. Por isso é que é tão importante, quando nos contactam e quando nos enviam um mail, dizerem e nomearem corretamente não só a medicação que estão a fazer, mas também o medicamento que estão a fazer. Se quando nos enviam querem saber algo do medicamento, se é um medicamento TMD ou se é a medicação dirigida, por exemplo, ao sintoma. Relembro, nada disto, olhando aqui para as TMDs, é 100%, isto tudo para ter um bom prognóstico tem que ser em consonância com o plano de intervenção não farmacológico que a Isa falou e que eu falei naquela bola também, bem? Assim é que se consegue atingir o melhor prognóstico. Logo, existem várias opções terapêuticas de TMD, das tais terapêuticas modificadoras da doença. Elas estão divididas em 3 categorias e têm a ver com a eficácia. As de categoria baixa, que ronda ali entre os 29% e os 38%. São os velhinhos Copaxone, os interferons. Estes 3 são os mais antigos, já têm estudos de gravidez inclusive, e por isso já têm indicação. O Copaxone, por exemplo, já nem tem monitorizações de segurança. Os interferons têm, porque pode haver risco de problemas da tiroide e problemas de depressão, e por isso fazem uma vigilância semestral. E estes são todos injetáveis, subcutâneos,
com canetas, ou seja, o doente vem à consulta com a enfermeira, é a enfermeira que faz a avaliação da autoadministração, e dá o ok para o doente começar a fazer em casa depois, autoadministrar a medicação. Ainda dentro desta categoria, e já mais não tão antigo, há o Albagio, que é comprimidos, e este tem uma monitorização mais apertada. Nos primeiros 6 meses faz uma monitorização de 15 em 15 dias ou de mês a mês, consoante o que o neurologista preconiza. Eu estou a falar do que nós fazemos no nosso centro, está bem? Eu sei que depois os centros, não sei se estão aqui doentes de outros centros, pode divergir um bocadinho, está bem? Também para ficar esclarecido. E aqui, por exemplo, um dos efeitos mais, frequentes do Albagio é a hipertensão, e por isso mesmo é que se o doente já tiver hipertensão, tem que ser ali um bocadinho gerido se vale a pena, e se houver outras opções terapêuticas, metem-se as outras opções terapêuticas. O Albagio tem também a particularidade que é um medicamento que fica grudado no organismo, pode ficar até 2 anos, e então se houver necessidade do doente suspender esta medicação por ineficácia e passar a outra, tem que fazer uma coisa que é o processo de eliminação acelerado, mas que nós orientamos o doente para isso, para poder iniciar a outra medicação. Depois existe, na segunda categoria, que é considerada a de moderada eficácia, que anda ali entre 44% e os 58%, temos o Tecfidera, que são comprimidos. Também, os outros que eu falei, os anteriores, da baixa eficácia, são imunomoduladores. Aqui começamos a entrar na casa dos imunossupressores. O Tecfidera é um imunomodulador, ou seja, não baixa as defesas, é quase como se pusesse ali uns óculos escuros nos linfócitos, mas eles não os destruía. Daqui para a frente é os imunossupressores. O Tecfidera não é imunossupressor, mas em 2% da população ele pode se tornar imunossupressor, e por isso é que é importante também as monitorizações de segurança que nós fazemos no centro, e se os linfócitos começarem a baixar abaixo dos 800, nós enfermeiros começamos a alertar o neurologista e a orientar o doente para começar a vigiar com o neurologista e a discutir, e se for abaixo dos 500, inclusive a suspender. A cladribina é comprimidos, tem a característica de ser, faz durante 2 anos, um mês, e depois no ano a seguir um mês, mas já é o imunossupressor, e já tem que se fazer um painel completo de vigilâncias em que, se for necessário, fazer vacinações para a hepatite B, para a varicela, e nós fazemos essa preparação toda antes do doente começar essa medicação. O fingolimod e o ozanimod são medicamentos também imunossupressores. A característica do fingolimod é que, por exemplo, a primeira monitorização tem que ser em hospital-dia, porque há um risco de bradicardia, mas é só na primeira monitorização durante 6 horas aqui no nosso hospital-dia, mas depois as colegas entregam às enfermeiras da consulta, e na consulta nós fazemos as vigilâncias do medicamento. E tem outra característica que também tem depois o natalizumab, que eu vou falar à frente, que é o quê? Este medicamento o que faz é captura os linfócitos no sistema linfático. Então, se o doente deixar de repente fazer o comprimido, tem o risco de ter um rebound, é quase como se fosse uma barragem a arrebentar. Ou seja, porque eles estão lá todos presos. Se de repente a gente deixa e abre a barragem, eles podem todos passar para o sistema nervoso central. E por isso mesmo é que é importante, se alguma vez o doente, por acaso, eu por exemplo, vou dar uma vivência partilhada. Nós tivemos um doente que era caminista. Foi de viagem para o estrangeiro, houve um nevão, o doente não conseguiu vir a tempo e não teve acesso à medicação. Ele não podia começar a medicação porque já tinha passado os 14 dias, que é o máximo que o doente pode estar sem ter que voltar a repetir. Ele mandou um e-mail para nós, e nós, assim que acabou o nevão, ele veio e retomou outra vez, fizemos uma sessão de dia, tomou aqui connosco e depois voltou outra vez. Às vezes há coisas que não dependem de nós. É a vida a acontecer. O importante é os doentes saberem como atuar, e por isso é que aqui no CRI nós sempre desenvolvemos estas consultas de enfermagem
para capacitar os nossos doentes a saber o que é que tem que estar alerta e o que é que tem que contactar a equipa. O Ozanimod é também um imunossupressor, ainda na mesma onda do Gilene, mas como já é específico, já não tem o risco da bradicardia, só para perceber. Alta eficácia, entre 46% a 68%, estão a ver, nada aqui é de 100%. Natalizumab é o Tysabri também, é o tal medicamento que vem uma vez por mês fazer aqui no hospital dia. Estes doentes, o que é que têm que ter percepção? O rebound também, não podem estar mais do que 6 semanas, 6 semanas sem fazer. Se às 6 semanas ninguém marcar este Tysabri, o doente proativamente envia um mail à equipa de enfermagem para alertar dessa situação. Supostamente não acontece, mas o doente também está avisado de tal. E deve garantir também, que nós garantimos aqui, a vigilância do JCV, que é a análise semestral para ver se está positivo ou não, porque os doentes que têm esta positividade é que pode, a partir dos 2 anos, ponderar-se que não terá que fazer um switch de medicação para um dos outros que eu vou falar a seguir, por risco da tal infecção cerebral que pode haver, que é só nesses doentes que são positivos. Depois temos o Ocrelizumab e o Ofatumumab. Estes 2 medicamentos estão mais ou menos no mesmo patamar, são anti-CD20. O que é que muda aqui? O Ocrelizumab é um medicamento que é feito em hospital dia, ou seja, vem de 6 em 6 meses o doente vem cá ao hospital. O Ofatumumab é um medicamento que o doente administra em casa. Vem a primeira vez aqui à enfermeira fazer a vigilância e a autoadministração, a primeira toma assistida, se tiver apto, então começa a fazer depois em casa as restantes administrações. E por fim, temos o Lentrada, que eu não disse, mas estes que eu falei, o Ocrelizumab e o Ofatumumab, são imunossupressores seletivos. Eles baixam os linfócitos, os B. O Alentuzumab é, então, um imunossupressor, só que não é seletivo, ou seja, ele vai mandar tudo abaixo. Estes doentes já se comportavam, quando iam fazer a entrada, já se comportavam como se houvesse uma pandemia, ainda não havia a pandemia, ou seja, o doente um mês antes já tem que evitar comer comidas que sejam cruas, tem que evitar estar em sítios com muita gente e depois de fazer a administração, inclusive deve de usar máscara até os linfócitos, porque o que ele faz, ele manda o sistema todo abaixo e depois a vossa medula vai produzindo defesas e o que nós queremos é que essas defesas já não vêm reativas e não passam a barreira hematoencefálica. Não posso deixar também, como viram, há uma panóplia muito grande para os doentes com esclerose múltipla de remissão. E até há bem pouco tempo não havia nada para os progressivos. Hoje em dia já para os doentes com esclerose múltipla primária progressiva. Desculpem. O Ocrelizumab, está bem, que é igual ao que é para os doentes de surto de remissão, mas o que se fez foi um estudo contra placebo nas pessoas com primária progressiva e percebeu-se que havia uma eficácia de 24%. Epá, e 24% para quem não tem nada é ouro, penso eu. E o Siponimod, que veio agora para a esclerose múltipla secundária progressiva também. Este é o Ocrelizumab é uma infusão, o Siponimod é um comprimido. Aqui a característica do Siponimod é que antes de começar a fazer, tem que se fazer uma análise, que é este o genótipo, porque as pessoas têm um gene e há uma pequena percentagem de pessoas que faz uma dose, enquanto que a maioria faz outra dose. Temos só de descobrir essa dose antes do doente começar a fazer. Assim, percebem que para abordar e atuar no atual panorama da esclerose múltipla são necessárias intervenções multidisciplinares e consistentes para abranger a complexidade. E por isso é que a literatura defende as tais MS Care Units, ou as unidades de esclerose múltipla. E por isso é que no nosso centro, antes de se iniciar também qualquer medicação, está disponível uma enfermeira especializada para lhe dar ferramentas, não só para aprender a lidar com a nova medicação, para ajudar a garantir não só a adesão, mas também para monitorizar a segurança do fármaco, que eu também sei que às vezes não é realidade em outros centros. Pronto, eu só trabalhei neste.
Esta figura, como vê, ilustra bem o que é que se pretende com uma infraestrutura, porque o doente de esclerose múltipla gera muitos dados e esses dados precisam, só é possível depois a junção destes dados se for um centro multidisciplinar, porque senão, até pela inexistência de interoperacionalidade entre os vários sistemas, depois essa informação perde-se. Por isso é que, por vezes, nós na consulta também insistimos sempre que fizerem algum exame fora do nosso centro, encaminhem pelo menos o relatório para digitalizarmos esse sistema, para ser informação que não fica perdida. Só para acabar, eu não sei se estou a esticar muito a corda, se não, mas só para terminar, antes de mais, gostava de agradecer aos nossos doentes que assistiram ao nosso encontros e que que puderam, depois do encontro que nós fizemos, em que abordámos algumas temáticas, e uma das temáticas foi os surtos que tanto preocupam a pessoa com esclerose múltipla, e que a doutora Filipa falámos. Nós, a posterior de fazermos a apresentação, fizemos um pequeno inquérito para perceber também a compreensão, porque também o enfermeiro, só para terem, agora para perceberem que eu não disse atrás, a consulta de enfermagem, depois da consulta médica, também tem um objetivo, que é o quê? Validar o que vocês perceberam da consulta médica, porque a comunicação tem duas vias, e às vezes do outro lado pode estar a dizer uma coisa e é normal que a pessoa possa estar a compreender outra, tá bem? E por isso mesmo é que é importante sempre validar. E aqui nos capulhos, desde sempre, houve uma consulta de enfermagem a posteriori para validar a informação que o doente recebeu. Nós que também quisemos validar na apresentação, e os doentes estiveram todos muito bem. Nós fizemos, acho que 5 ou 6 perguntas. Tiveram muito bem, exceto esta pergunta, que foi: se houver sinais de surto, a maioria dos doentes respondeu que o médico deve ser consultado o mais rápido possível para avaliar e se tratar de um surto. E no nosso centro a realidade não deve ser essa. É que no nosso centro as pessoas com esclerose múltipla geralmente podem julgar por si mesmas se trata de um surto, porque são dadas ferramentas para avaliar numa fase inicial. Não é para depois tomarem essa decisão, mas numa fase inicial as pessoas têm essa capacidade para perceber, e por isso é que vamos só rever o conceito de surto e o conceito de pseudo-surto. Na definição de surto, eu agora vou ler o que diz mesmo os critérios de McDonald's, que é os neurologistas se regem. É um episódio clínico monofásico com sintomas relatados pelo doente, ou se o doente não relata, são achados objetivos típicos da esclerose, que refletem um evento desmielinizante inflamatório focal ou multifocal, ou seja, ou é num sítio ou em vários sítios do sistema nervoso central, e desenvolvendo-se de forma aguda, abrupta, não é? Ou subaguda, com a duração de pelo menos 24 horas, com ou sem recuperação e na ausência de febre ou infecção. Ou seja, é um ataque que está, de repente, o vosso sistema nervoso central está a ser atacado, a pessoa relata aquilo, não é? O episódio tem mais de 24 horas, está mantido, e não há ausência de febre, não há ausência de outro tipo de infecção, ou não há uma doença médica aguda concomitante, e não vem na definição aqui os 30 dias, mas o que os neurologistas aceitam é, se os sintomas são recorrentes o último surto foi há menos de 30 dias, isso ainda é daquele surto. Por isso é que nós, quando estamos a triar e a falar com um doente, nós perguntamos quando é que foi o seu último surto, e o doente diz: eu fiz cortisona há 15 dias, então ainda estamos a falar do mesmo surto, não estamos a falar, são queixas arrastadas daquele surto, não é um novo surto. Tá bem? Porque senão, for um episódio clínico que apresenta sinais semelhantes parece que é um surto, mas é sintomas do passado, e que nós não conseguimos fazer ressonância, mas se fizéssemos, não aparecia lá nada inflamatório na ressonância, e há algum fator externo que está a potenciar essas queixas. E quais é que são esses fatores externos? Infecção,
Normalmente pode ser ou do trato respiratório superior ou de infecção urinária. Às vezes há infecções urinárias silenciosas e por isso é que às vezes nós pedimos para trazerem uma urina ao centro. E às vezes vocês podem não ter febre, mas estão com algum tipo de infecção. Essa infecção basta um pequeno sobreaquecimento, é chamado o fenómeno de UTOF. Não é preciso, às vezes, se o vosso organismo está habituado a ter 36,2 e se vocês tiverem 36,7, podem já ter queixas de fenómeno do TOF. Estão a perceber? E por isso é que é importante nós percebemos se tem algum tipo de fator externo que está a potenciar esses sintomas. Um stress intenso, seja por burnout, seja por stress familiar ou stress laboral, não sei. Ou então o aumento da temperatura, não só por febre, mas por um banho quente, por uma sauna turca, pronto, por número de situações. Assim, revendo, para arrumarmos aqui um bocadinho. Sintomas, como é que eu tento reconhecer se é um surto ou não? Sintomas ocasionais podem acontecer, relacionados com sobreaquecimento do corpo, infecção ou stress. Eu estou com alguma destas coisas? O sintoma foi um sintoma que eu tive no passado, está a começar a exacerbar, ok, vou fazer repouso nas 24 horas, vou fazer uma hidratação adequada e vou planear as minhas tarefas de maneira a não me cansar. Vou vigiar. Os sintomas estão flutuantes, se repousarem, se fizerem este repouso do plano não farmacológico, a partir dos sintomas melhoram. Ao fim de 24 horas, os sintomas não melhoraram. É um sintoma novo ou é um sintoma do passado que está mais exacerbado, é uma dormência que está mais exacerbada e descansou 24 horas, então é para contactar a equipa, está bem? Se for um sintoma do passado e estão numa dúvida, podem arrastar às 48 horas. Para lá das 48 horas, descrevem a situação à equipa e aí é que não são vocês que definem, somos nós, está bem? Pronto, por isso aqui o importante é vocês não mandarem e-mails a dizerem estou com sintomas há cerca de 2 semanas, porque a opção dos corticoides serve para a recuperação do surto, mas o endpoint vai ser o mesmo, é só se vocês não terem um surto tão chato, por assim dizer, não é? E ao fim de 2 semanas, se vocês fizerem corticoides, vocês vão ter um pico máximo e depois o organismo vai recuperando até ao endpoint daquele surto, não é? E por isso mesmo, se reportarem às 2 semanas, por vezes o neurologista já não opta por fazer corticoides, está bem? Até que é importante, às 48 horas, vocês podem então, se o sintoma se é um sintoma do passado exacerbado, é para nos avisar. Se é um sintoma novo, às 24, enviam um e-mail, está bem? Como eu disse, contactar a equipa ou a enfermeira, quando tem uma enfermeira de triagem, se não a equipa de saúde, onde tiver. O que é que realmente é emergente e isso não pode esperar. Queda com lesão, caíram, bateram com a cabeça, é para ir à urgência. Fazer um TAC, não tem nenhum subdural, estou descansados, manda um mail à equipa de enfermagem. Perda súbita de visão ou alteração súbita de equilíbrio severas ou imobilidade severa, perna e braço ao lado, é para ir à urgência, fazem um TAC, despiste de AVC, não há AVC, ficamos todos descansados, enviam um mail à enfermagem e nós articulamos para vir cá, está bem? E problemas respiratórios também, está bem? Espero ter sido clara. Esta é que é a procura de ajuda imediata. Assim, para concluir, e agora dirigida aos nossos estudantes, porque eu sei que nem todos têm esta opção. Quando nos enviarem um mail, o nosso e-mail serve principalmente para triagem de surtos, de efeitos adversos ou de questões que não podem esperar, por exemplo, com a próxima consulta médica. Nós também no nosso KIM orientamos os nossos doentes, quando a ressonância, no mundo ideal, vocês fariam a ressonância e a seguir tinham a consulta médica. Neste momento nós não conseguimos dar essa resposta. E os doentes são chamados quando há vagas para fazer a ressonância. Quando o doente faz a ressonância, o doente está orientado para nos enviar um mail a dizer que fez a ressonância e só vai ter a consulta médica em novembro. Não vai ficar à espera da consulta médica de novembro para ver aquela ressonância. Nós vamos ver, a enfermeira vai ver, se tiver tudo estável, a enfermeira vai dar o feedback que está tudo estável,
e discute o resultado no âmbito da consulta médica. Se houver atividade na ressonância, a enfermeira vai fazer a triagem e vai encaminhar para o neurologista para serem, às vezes é necessário, são chamados mais cedo para vir fazer a medicação, não é? Ou ponderar-se o switch da medicação se necessário. Oi? O que é importante então quando nos mandam um mail para a gente conseguir mais rapidamente triar, está bem? Data logo de início, eu já vou dizer, no assunto não quero nada senão o número do processo. Pronto. No e-mail descrevem a data de início dos sintomas, sistema funcional que está afetado, ou seja, a descrição objetiva da queixa. É uma dormência que vem da perna e que sobe até ao joelho, é uma dormência que começou no pé e agora subiu até ao joelho e eu descansei, mas agora já está no coxa, por exemplo. A severidade, vocês têm que também dizer o que é que está a impactar na qualidade de vida. É, por exemplo, uma dormência na mão, e eu já tive isto no passado, mas agora eu não consigo escrever, ou eu arrasto a caneta para escrever, está bem? Assim, a particularidades do que é que está a impactar no vosso dia-a-dia. Se é uma sintomatologia então nova, ou é uma sequela que exacerbou, para a gente perceber. Então, se pode ser um pseudo-surto ou um surto, e se o sintoma, então, está permanente ou flutuante, e se descansaram ou não. A lista da medicação toda que estão a fazer, está bem? Com dose, nome e horário de tomas. E se há, então, a existência dos tais fatores externos. A sobrecarga laboral, stress, sobreaquecimento corporal, infecção. Por isso, nós aqui no CRIEM também defendemos que tem que haver um circuito seguro de acesso à informação clínica. No nosso centro existe o GAIC, se precisarem de relatórios é para lá. Eu sei que excepcionalmente às vezes são informados em cima da hora. Se tal for o caso, podem eventualmente encaminhar para a enfermagem. A enfermagem encaminha para o neurologista, mas vai dar sempre a informação que tem que encaminhar para o GAIC, está bem? Porque esse é que é o circuito correto. Hoje em dia também existe o portal do SNS 24, as pessoas podem se inscrever com a chave móvel digital, e o portal do utente do CHULC, e inclusivamente a app mais CHULC, onde vocês conseguem ter acesso aos vossos resultados de análise e de outros exames. Eu não sei se de ressonâncias também, mas, por exemplo, eu tive acesso a um TAC, por isso eu quero crer que da ressonância também deve ter. Por isso, eu gostava, porque sou eu que estou mais no virtual, mas eu acho que era muito importante também o e-mail não ser para pedir dados clínicos, quando existem outras plataformas, está bem? É claro que se uma pessoa não conseguir e não souber, nós sabemos que há pessoas que não têm literacia digital, eu vou sempre primeiro defender que se houver naquela família alguém que faça, que seja essa pessoa, para estabelecer, para fomentar a tal rede de apoio. Mas em última instância, é claro que se for preciso, nós encaminhamos, está bem? Pronto, isto também é importante se dizer. Desculpa lá. Pronto, e por isso mesmo, isto é só para vocês verem, aquilo depois é muito simples, é pedir a chave móvel digital e depois é seguir estes passos, é relativamente fácil. Depois aquilo gera um código e vocês colocam o código, como esta doença é dos mais jovens, mas é claro que há pessoas mais velhas. E depois vão aqui consultar exames e depois aqui, quando carregam aqui, descarregam as vossas análises, estão só para terem esta percepção. Por último, relembrem ainda os contactos aqui da equipa de enfermagem, está bem? O que é que eu peço? No assunto, era muito importante que não tivesse mais nada, senão o número do processo, um e-mail em que o enfermeiro não precisa de vos responder sem consultar o vosso processo, provavelmente não era um e-mail para a enfermagem. Também. A enfermagem tem que sempre ir ver o vosso processo para perceber as vossas características particulares, está bem? E
os contactos de e-mail, nós damos preferência ao e-mail porque é mais fácil de visualizar. Muitas vezes podemos ter que estar em consultas presenciais, mas não deixamos de estar a ver o e-mail. Agora atender os telefones já não é tão fácil, como nós não vemos o e-mail ao fim de semana. Naqueles casos em que por acaso até teve que ir à urgência, ou outro caso acha que está a ter um surto e que não deve esperar para segunda-feira, como nós não vemos nessa altura o e-mail, você tem a possibilidade de ter o telemóvel de prevenção, que é este que está aqui, entre as 8h30 e as 8h, nos feriados, sábados e domingos. E a única coisa que pedimos é que não dá para retornar a chamada, porque se a colega tiver ao telefone, não vos pode atender a chamada, por isso se não o atender, é aguardarem um bocadinho e voltarem a ligar que o colega atende, está bem? Por último, termina a nossa apresentação e termino com uma coisa que é, eu gostava muito do desejo de um dia todos os doentes com doença crónica possam ter acesso a uma ou mais enfermeiras peritas e especializadas para ajudarem esses doentes a compreender melhor o seu novo estado de saúde, a advogar por esses doentes perante a equipa de saúde, porque isso acontece e muito frequentemente, e em última instância para melhorar a qualidade de vida e a autonomia e a independência dessa pessoa. Muito obrigada pela vossa atenção e estamos agora disponíveis para quaisquer questões. E peço desculpa, às vezes eu sou um bocado cirúrgica nos e-mails, mas faça. Muito obrigada. Muito obrigada, enfermeira Ana Sousa. Obrigada, enfermeira Isa. Muito obrigada pela vossa apresentação. Tenho a certeza que foi bastante útil. Vamos então abrir aqui espaço, talvez uns minutos. Não temos ainda muitas questões. Temos aqui 2 questões. Vamos abrir então espaço para perguntas e respostas. Só um bocadinho, eu vou então começar por ler aqui a primeira questão que nos colocaram, que diz respeito, tanto foi, só um bocadinho, que estou aqui à procura, já temos mais aqui. Portanto, temos aqui a questão da Celeste, que nos pergunta, e um plano nacional de fisioterapia? Não sei se para vocês é clara esta Nós estamos a lutar pergunta. por um plano aqui de fisioterapia, por isso. Ainda, ou seja, tudo o que diga respeito ao CRI. Nós estamos a desenvolver e é um dos próximos parâmetros que gostávamos dos próximos passos aqui para o nosso CRI. Ainda não é no momento, que ainda não temos espaço, os nossos estudantes sabem que ainda estamos em evolução, mas comparado com centros que estão fragmentados, aquelas tais unidades de esclerose múltipla, nós já estamos na vanguarda, não é? Ok, mas ou seja, esse nível nacional, eu espero que sim. Está no planeamento para o futuro. Sim, aqui no CRI, sim. Ok, obrigada. Temos aqui uma outra questão da Marta, que pergunta, quando se tem um acidente de automóvel, tem algum impacto? Ou seja, quando se tem um acidente de automóvel, é melhor dar atenção a essa questão? Um acidente de automóvel é um daqueles situações que, se a pessoa bateu com a cabeça, se a pessoa teve algum risco que pode ter um hematoma subdural ou outro tipo de lesão, isso é que é mandatório. Ou seja, ele tem que ir a uma urgência, não é? E depois pode dar feedback que teve um acidente de carro. Mas as lesões vão ser traumáticas, não vão ser da esclerose. O que a pessoa depois tem que avaliar é se o acidente que teve foi causado por outro, ou se teve a ver porque perdeu a funcionalidade na perna, ou perdeu a funcionalidade no membro. Pronto, isso depois é que tem que perceber isso. Claro que sim, obrigada. Não temos aqui mais questões, mas eu tenho aqui 2 questões que eu gostava de vos colocar. Se calhar a primeira talvez mais indicada para a enfermeira Isa, porque tocou nesse assunto do exercício físico, embora a enfermeira Ana Sousa também, mas se calhar dirigi esta pergunta à enfermeira Isa. Em relação ao exercício físico, como é que os pacientes de esclerose múltipla podem saber qual o exercício mais adequado para o seu caso, para o seu histórico, digamos assim? Como é que as pessoas podem, a quem é que devem recorrer para saber o que é mais indicado em termos de exercício físico?
Depende, obviamente, de cada. Isto depende de cada caso e de cada situação. Obviamente que pessoas com algum grau de incapacidade. Desculpem. Estamos a ouvir um bocadinho mal, só um bocadinho. Desculpem, vou estar aqui para este lado, só para fazer. Pronto. Depende um bocadinho de cada caso e a verdade é que se a pessoa não tiver grande incapacidade, grandes alterações provocadas pela doença, a pessoa, à partida, pode fazer qualquer tipo de exercício, não haverá assim grande limitação, terá sempre de estar atenta ao seu corpo, aos seus níveis de fadiga, àquilo que o corpo lhe diz. E normalmente é uma introdução progressiva e à medida que o corpo vai tolerando, podem aumentar. Nós o que dizemos até em pessoas que não têm nenhuma limitação, o ideal até são as 5 vezes por semana, às 6 vezes por semana. Deixámos de ouvir, enfermeira. Acho que desligou o microfone sem querer. Agora já está? Sim. Estava a dizer, portanto, que algumas vezes por semana, dependendo. Sim. Tem que se ir adaptando àquilo que a pessoa, na realidade, consegue. Nós temos que perceber que o exercício físico aqui também é muito recomendado não só pela parte cardiovascular, controle de peso, essas questões, mas também muito pelo controle da fadiga. Porque quanto mais ativa a pessoa tiver, menos ela sente a fadiga, que é um dos sintomas mais característicos da doença. E, portanto, o ideal aqui é que haja uma prática de exercício regular o suficiente para que esses níveis de fadiga se mantenham estáveis. E, nesse sentido, a pessoa tem que ir fazendo algo adequado um bocadinho àquilo que sente que é capaz. Ou seja, não há propriamente aqui nada que limite. Obviamente, pessoas com algum tipo de incapacidade poderão, eventualmente, pedir apoio um personal trainer ou mesmo um fisioterapeuta se for uma questão mais específica, adequada ao seu estado. Mas pessoas, por exemplo, com pouca ou nenhuma incapacidade, podem fazer o mesmo exercício que outros, têm que estar atentos ao corpo. Como em tudo, temos que vigiar e ouvir o nosso corpo. Se sentimos que está a ser demasiado intensa, há a questão do sobreaquecimento corporal e ainda essas questões de fazer algumas pausas para diminuir a temperatura corporal por causa do fenómeno do TOF e de tratando bem, mas isto, como em tudo, nas escleroses, varia muito de pessoa para pessoa. Há pessoas que toleram muito bem, há pessoas que precisam de facility, exatamente. Ou seja, isto varia aqui um bocadinho de caso para caso, é basicamente sermos os nossos próprios vigilantes e perceber o que é que o nosso corpo consegue ou não. Obviamente com algum grau de incapacidade maior. Pode haver aqui a necessidade de uma avaliação, por exemplo, com um fisiatra para adequar aqui a algumas questões. Ok, certíssimo, obrigada. Tenho aqui só mais uma questão em relação à associação tabágica, não sei qual das duas prefere responder, mas para uma pessoa com esclerose múltipla realmente adito ao vício do tabaco, pode ser difícil deixar o tabaco, sobretudo porque acabou de receber um diagnóstico de esclerose múltipla, isso pode dificultar um bocadinho mais o deixar o tabaco. Como é que isto pode ser tratado? Ou seja, estas pessoas podem tomar medicação que ajudem a cessar o tabaco? Se o doente tiver numa fase já de contemplação de querer realmente ponderar a sedação tabágica, nós temos consulta de sedação tabágica em Santa Marta e é feito esse catequimento para o doente, para ajudar o doente, e connosco também é abordada essa questão. Muitas vezes o que acontece é os doentes estão em uma fase de pré-contemplação. É claro que ninguém vai dizer ao doente para, numa fase de diagnóstico, não é a melhor fase para deixar de fumar, como é óbvio, mas começa-se a tentar negociar com o doente, num doente que fuma 20 cigarros por dia, se consegue já ir reduzindo. O que eu costumo dizer às vezes ao doente, 5 é poluição atmosférica. Pronto, se ele conseguir um dia chegar aos 5, ele vai começar a trabalhar um bocadinho neste sentido. Mas se já está numa fase então de contemplação, nós temos essa oportunidade e o doente é encaminhado para Santa Marta, sim. Ok, ótimo. Temos aqui, penso que, pronto, não é bem uma pergunta, mas sim um comentário da Cristina, que portanto, falando ainda da questão da fisioterapia,
Quem colocou a questão referiu a nível nacional, ou seja, um plano nacional de fisioterapia, sendo o CRIEM em Lisboa, o acesso é muito limitativo, obviamente, mas esse é o objetivo, é que no futuro venham mais CRIEMs, que não esteja só este aqui em Lisboa, obviamente, e tal como dizem, acrescenta ainda aqui a Cristina, portanto a ideia é também se calhar fazer-se aqui uma sensibilização do SNS e disponibilizar fisioterapia a nível nacional, pronto. É um trabalho que tem que ser feito, não é? É verdade. Penso que não temos aqui mais nenhuma questão. Tenho a agradecer-vos bastante a vossa disponibilidade e a vossa apresentação. Quero só aqui acrescentar, penso que temos aqui só um bocadinho, vou mesmo só para ter a certeza que não temos aqui mais nenhuma questão. Temos aqui agradecimentos aos quais vocês também conseguem ter acesso através do nosso chat. Sobretudo agradecer-vos e agradecer ao CRI porque realmente estão a fazer um trabalho excelente e estas pessoas realmente precisam de vocês e de mais centros deste género. E portanto temos que terminar, também já vamos numa hora assim mais longa, já ultrapassamos o nosso, o nosso tempo. Quero só dizer-vos que... este tempo. Peço desculpa? Nós aproveitámos este tempo, é importante, muito importante isto. Eu espero que os nossos doentes e os outros também que tenham aproveitado. Tenho a certeza que sim, tenho a certeza que sim. E eu também estive aqui com muita atenção às vossas declarações, às vossas apresentações, aliás. Pronto, vamos então terminar. Quero só dizer-vos que vamos fazer agora um interregno neste ciclo de webinars, porque vamos entrar no período de férias. Mas lembrar-vos que estamos de volta no dia 20 de setembro para um quarto webinar. Portanto, um webinar Academia da Pessoa com Esclerose Múltipla, e dessa vez será com o tema Processo de Aceitação, Gestão da Ansiedade, Aceitar a Doença, e terá a participação das psicólogas doutora Carolina Trindade, da SPEM, e da doutora Karina Resina, do CRIEM. Portanto, não percam, dia 20 de setembro. O link de inscrição ficará disponível durante o mês de setembro, 2 ou 3 semanas antes. Portanto, fiquem atentos. Esse link ficará disponível através das comunicações que fazemos aos nossos utentes e o CRIEM também aos seus utentes, e também através das nossas redes sociais SPAM. É uma questão então de ficarem atentos. Agradeço mais uma vez a vossa presença e o vosso interesse. Foi um prazer estar aqui convosco. Desejo um excelente fim de semana, umas ótimas férias. Vem o verão, esperemos nós. E até setembro. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, enfermeiras. Obrigada. Obrigada a nós. Obrigada. Bom fim de semana, com licença.